E aí galera, beleza? Estou gravando aqui essa videoaula. Na realidade é uma explicação de slide, né? Para ver se melhora a compreensão desse tema, que é um tema complexo, globalização, né? E ficar só na leitura pode deixar um pouco complicado o entendimento desse conteúdo. Então, globalização é um tema que tem dois pontos de vista sobre esse tema, de o que é ele. Tem alguns que veem esse tema como se fosse um processo, né? Processo de mundialização que atinge seu estágio máximo no final do século XX. E tem outros que dizem que globalização é um fenômeno típico do final do século XX. No entanto, a nossa compreensão aqui é de acordo com o livro de vocês, né? E ver globalização como um processo, certo? Então, globalização para nós aqui é um processo de integração, né? Um processo de integração econômica, cultural, geográfica, informacional, artístico, entre outros. Então, um processo de integração entre países, entre nações. Esse processo de integração vai também, ao longo do período, aumentar a interdependência entre os países do sistema internacional. Lembrando que o sistema internacional é o conjunto de países existentes no mundo, mais os organismos internacionais, ok? Então, globalização é um processo, sobretudo, de integração econômica, né, integração cultural entre as nações. O primeiro ponto a se discutir é quando começou esse processo. Esse processo de globalização, né, que é um processo de integração com maior intensidade nas relações socioespaciais em escala mundial. Então, integração a nível mundial, que é instrumentalizada pela conexão entre as diferentes partes do globo terrestre. Então, pensamos em globalização como uma conexão, né, entre as diferentes partes do globo terrestre, entre os diferentes lugares. Então, é como se nós estivéssemos em uma aldeia global, uma grande sociedade global. Então, globalização como processo, nós vamos trabalhar em cima de fases. Vamos dividir essa globalização em fases, ok? A primeira fase, quando ela começou, remota às grandes navegações. As grandes navegações até a Revolução Industrial, nós temos aí a primeira fase da globalização. Quando começa, né, a integração, a relação entre os países, com as grandes navegações, quando o homem, a partir da descoberta, né, da navegação, do desenvolvimento de GPS, né, do sistema de navegação, não o GPS nós temos, mas o sistema de coordenada geográfica com a bússola, isso vai permitir que o homem descubra mares, né, descubra territórios novos e com isso comece uma relação com outras nações. Então é nesse momento. E vai até a Revolução Industrial. A Revolução Industrial ela já inicia uma nova fase. Então da Revolução Industrial até a Segunda Guerra Mundial nós temos aí uma nova fase. A segunda fase da globalização, que é a fase quando essa relação entre nações, que se inicia com as grandes navegações, vai se intensificar. Com a Revolução Industrial vem novas descobertas, o desenvolvimento industrial, sobretudo no campo dos transportes, vai promover uma maior relação entre os países agora, ok? Então, até da Revolução Industrial à Segunda Guerra Mundial, nós temos aí a segunda fase, e a terceira fase é o pós-Segunda Guerra Mundial, que vai coincidir com o período da Guerra Fria, que dura até o final da Guerra Fria. A Guerra Fria acaba em 1991, né? Final, quando a União Soviética é dissolvida, né? É desintegrada. Então, o período da Guerra Fria, que é pós-Segunda Guerra Mundial, é a chamada terceira fase, que é onde se inicia também aí uma mudança gigantesca no setor da tecnologia. A Guerra Fria ela trouxe consigo
várias descobertas no campo da tecnologia, e uma das principais aqui que eu cito é a invenção, o lançamento de satélites. Então, o lançamento do satélite, que é importante frisar que o primeiro a lançar o satélite foi a União Soviética, né? A União Soviética, na corrida espacial, na corrida tecnológica, ela lançou o seu primeiro satélite em órbita. E aí os Estados Unidos, que era a outra parte da Guerra Fria, né, era representante do capitalismo, ele não quis ficar para trás e aí desenvolveu tecnologia, né, aeroespacial para o homem chegar à Lua. Então, chegar à Lua também foi importante para nós, porque para o homem chegar à Lua foi necessário intensa pesquisa científica, intenso desenvolvimento tecnológico. Isso aí trouxe para nós muito resultado. A título de exemplo, nós temos aqui uma coisa que nós utilizamos hoje, que é o GPS mesmo, propriamente dito, que nós utilizamos. O GPS ele foi criado como uma arma de guerra, né? Tecnologia usada para guerra, para guiar os mísseis, e isso aí a gente se utiliza dele. Então, é a exemplo da Guerra Fria, né? A corrida armamentista, o desenvolvimento tecnológico, trouxe intensas mudanças para a sociedade, sobretudo no campo da informação. É aqui onde vai entrar agora, né, o desenvolvimento das tecnologias da informação. É na Guerra Fria, no final da Guerra Fria, aí que já se inicia a intensa produção, né, de computadores, né, e a rede de internet aí ligando agora o mundo em escala global por meio de internet. Então, nós temos aí a terceira fase após a Segunda Guerra Mundial, que é a Guerra Fria, ok? E a quarta fase, que é a nova ordem mundial, que é pós-Guerra Fria, com o capitalismo vencedor desse confronto ideológico. O capitalismo ele se expande pelo mundo de uma forma inimaginável, né? Sendo vitorioso, ele se expande de uma forma muito rápida, e o capitalismo ele traz mudanças no cenário mundial, né? Ao meu ver, a globalização sem capitalismo, a globalização no socialismo, não seria a globalização que nós temos hoje. Porque é no capitalismo onde a gente tem essa sede por busca de novas tecnologias, busca por o aquecimento do mercado, né? Surgimento de novos produtos. Essa ordem do capital ela é típica do capitalismo. Não que no socialismo não tenha um desenvolvimento tecnológico, mas aqui no caso do capitalismo é que esse intenso desenvolvimento tecnológico tem um valor econômico, né? Tem um sentido econômico, que é a questão do consumismo a nível mundial. Então, essa nova ordem mundial é o período que nós vivemos e é a última fase da globalização, ok? Prosseguindo, né, a gente tem que entender que a globalização ela se caracteriza por ser um processo múltiplo. O que significa um processo múltiplo? Ela é um processo econômico, ela é um processo geográfico, ela é um processo cultural, ela é um processo também informacional e político. Então, a globalização é um processo de integração econômica, um processo de integração geográfica, de integração cultural, de integração política e de integração informacional. Essas são as principais formas de globalização, ok? E aí nós vamos agora falar um pouco de cada uma delas. Primeiro é a globalização informacional. A que se refere a globalização informacional? Resumindo, é a globalização da informação, né? Como a internet, os computadores, o telefone celular, a transmissão por satélite, cabo de fibra óptica, né? Torna a difusão da informação muito mais rápida e eficaz. Essa globalização da informação nos traz a sensação de simultaneidade, de que nós podemos estar em vários lugares ao mesmo tempo, né? E de instantaneidade. Então nós temos aí com
a globalização da informação, esse conjunto de equipamentos, de telefone celular, transmissão por satélite, cabo de fibra ótica, a internet nos traz a instantaneidade. Então nós temos acesso à informação de forma instantânea e eficaz, independente do lugar que nós estejamos. Só precisa esse lugar ter ou um sinal de satélite ou através de cabo de fibra ótica que possa nos dar internet. E nós temos informação. A exemplo disso, a informação nesse período aqui na globalização informacional nos acompanha aonde formos. É possível, por exemplo, você trabalhar em meio a uma férias só. Você vai viajar a férias a um lugar equidistante de onde você mora e pode levar seu smartphone, seu computador e de lá fazer transações, fazer vendas e etc. Então, por quê? Porque a informação ela nos acompanha. Então, a informação ela está mais rápida e, de certa forma, mais eficaz. Essa é a globalização da informação, ok? Com essa globalização da informação, nessa era informacional, a questão da internet, ela faz surgir, né, uma sociedade virtual de nível global, que no caso nós temos aí, em 2003, 600 milhões de usuários de internet no mundo, que correspondia a 10% da população mundial. Agora veja, em 2015, 3,33 bilhões de pessoas com acesso à internet, que corresponde agora a 46% da população mundial. E hoje, nós, em 2020, 5 anos depois, nós não temos dados oficiais, mas tenho a certeza que esse dado aí passa de 70% da população mundial, ok? Então nós temos uma grande quantidade de pessoas com acesso à internet, compondo essa grande sociedade virtual global, ok? A nossa próxima globalização é a globalização da cultura. O que significa globalização da cultura? Globalização não é um processo de integração, sobretudo? Então, é um processo de integração cultural, de troca de informação cultural, né? Como, por exemplo, a globalização informacional, nós podemos trocar informações com diversas culturas em pontos equidistantes do globo terrestre. Então, nós não nos resumimos a trocar informações com cultura local, nós trocamos informações com cultura global, né? E aqui eu faria uma pergunta, né? Quem não conhece, né, o significado da palavra download? Quem não conhece o significado da palavra stop, play, né? O que é que isso aí significa? Uma globalização de uma língua, né, de termos de uma língua, que é a língua inglesa, ela está difundida a um nível mundial. A própria www, quem não conhece essa sigla, que é usada na internet, né? Isso aí é uma coisa difundida a nível mundial. Então, é uma globalização cultural de uma língua. O inglês ele está difundido a nível mundial. Então, praticamente, todos os países, a maioria dos países tem como segunda língua o inglês. Porque o inglês ele está presente em sistemas de computadores, né? Em sistemas de websites, etc. Então, nós temos uma globalização cultural através da troca de informação entre a cultura, através da disseminação de valores culturais. E aí o exemplo que eu citei é de um valor cultural de uma língua, que é a língua inglesa, ok? Nessa globalização cultural também nós temos a questão da indústria cultural, que atua como uma indústria que gera, que controla padrões de comportamento e costumes das pessoas, como as roupas, os padrões de etiqueta e comportamento, as atividades de lazer que exercem, etc. Então as pessoas, elas hoje, nessa sociedade global que nós vivemos, né, elas sofrem muita influência da forma de outras pessoas se vestir, pessoas que você não conhece, através de quê? Da indústria cultural. A indústria que, como já falei, que ela gera, controla padrões de comportamento. É uma indústria que produz cultura, produz arte
visando o lucro. É nesse sentido que a indústria cultural trabalha na globalização. Então, não se faz arte, a indústria cultural não faz arte pensando na continuidade de um valor cultural, de um costume. Ela faz arte pensando em vender aquela arte, ok? E com isso ela consegue atuar a nível mundial, formando modas, para que pessoas sigam essas modas e etc, ok? Nossa próxima globalização é a globalização geográfica. O que é a globalização geográfica? É a globalização do espaço mundial, né? É o espaço hoje, nós não temos mais só um espaço local, nós não temos só relação só com o local, nós estamos nos relacionando com o global, seja pela informação, seja pela economia, né? Seja pelo fato de nosso espaço local ele pode ser instantaneamente mapeado de um ponto distante daqui onde nós estamos. Então, nosso ponto ele pode ser global, porque de qualquer parte do globo pode nos mapear através de um satélite, né? Então, é nesse sentido de globalização geográfica. Seja pelo lugar ser instantaneamente mapeado, né? Seja por esse lugar estar interconectado com vários lugares do mundo. Então, a globalização geográfica é o lugar, né, está conectado com o mundo. Então, é a mundialização do espaço geográfico. O espaço geográfico ele passa por um processo de mundialização, onde o local se torna global, né? O local se torna internacional, né? A internacionalização dos lugares. Os lugares não é mais um lugar isolado do mundo. Dificilmente você vai encontrar lugares assim. Pode encontrar algumas aldeias aqui distantes que sem ter acesso às tecnologias de informação, pode até, de certa forma, estar de algum sentido. Mas, mesmo assim, uma equipe, por exemplo, de pesquisadores ou de um grupo militar pode, lá dos Estados Unidos, mapear uma aldeia lá na Austrália. Há um exemplo que eu vou dar, a morte de Osama Bin Laden. Osama Bin Laden foi morto no Oriente Médio, que é bem distante dos Estados Unidos, mas o presidente dos Estados Unidos assistiu ao ataque, ao assassinato, ao vivo, né? Ao vivo. Então, no momento que eles estavam na perseguição, eles estavam assistindo. Então, é um espaço que a qualquer momento ele pode estar sendo vigiado. Esse é o sentido de globalização geográfica também, ok? Então, nesse globalização geográfica, inclusive, vai surgir um novo conceito, que é o de localização, que é o que eu falei, um local se tornar global, seja pela sua relação com o mundo, ou seja simplesmente pelo fato dele ser mapeado de qualquer ponto da Terra, ok? Nossa próxima globalização é a globalização política. Essa globalização política, ela se resume, né, de forma geral, simplesmente ao que se trata, ao papel do Estado diante da globalização. Diante da globalização, qual o papel do Estado? Aqui entra a discussão de que o Estado ele vem perdendo poder em algumas áreas, né, diante dos organismos internacionais. Então o Estado perde poder diante da globalização, porque grande parte daquilo que antes era regido pelo Estado, hoje é regido por empresas transnacionais, né? Nesse ponto aqui é importante nós destacar que as empresas transnacionais, né, elas têm uma importância significativa aqui na questão política, porque ela influencia muito a política de um país, porque as empresas transnacionais, assim como as instituições intergovernamentais como o FMI, o OMC, né, OMS, elas atuam no campo, por exemplo, da saúde. A nível mundial, quem atua é a Organização Mundial da Saúde. Né? Não é um país, ele não tem poder a nível mundial
em tomar decisões da saúde como a OMS tem. A nível mundial, quem é que toma decisões sobre o comércio? OMC, Organização Mundial do Comércio. Então, os estados, de forma geral, perderam poder nesse sentido, ok? E até mesmo, às vezes, eles perdem poder para algumas organizações não governamentais, né? Organizações que atuam, por exemplo, no meio ambiente, organizações contra violência contra a mulher, né? E etc. Então, é nesse sentido, ok? A globalização política, o Estado perder poder para as empresas transnacionais, para as instituições internacionais e para organizações não governamentais. E falar de empresas transnacionais vai ficar para uma outra aula, porque não dá para me falar nesse momento, ok? Prosseguindo, qual é a outra forma de globalização que nós temos? É a globalização econômica. Deixei por último porque é a mais importante. No que sentido eu estou falando mais importante? A globalização econômica é o viés da globalização mais difundido. Né? Então, se fosse falar de qual é a globalização, a forma de integração que mais acontece entre os países, é a integração econômica. Né? Então, a globalização econômica refere-se à abertura global das economias nacionais. O capital estrangeiro ele está cada vez mais presente nas economias nacionais, seja por meio de investimentos, seja por meio de multinacionais, ou seja por ações na Bolsa de Valores. Então nós, por exemplo, aqui no Brasil, o nosso capital nacional, né, ele cede espaço para um capital internacional. Quando, por exemplo, o Brasil abre espaço para a entrada de uma empresa multinacional, essa multinacional, seja americana, seja alemã, ela traz um capital, um dinheiro, de lá do seu país de origem, para investir no Brasil. E o Brasil vai dar retorno a ela, porque parte do lucro que essa empresa que trabalha aqui no Brasil, parte do lucro, né, que é tido aqui, volta para o país sede da empresa, país, né, de origem da empresa. Então, o que fica aqui no Brasil, de certa forma, são as migalhas, que indiretamente o capital deixado o emprego na mão de obra, né, questão gasta com a mão de obra, com produtos, é nesse sentido. Então, outro exemplo, a Bolsa de Valor. A Bolsa de Valor, por exemplo, a BM Bovespa, né, a Bolsa de Valor de São Paulo, que é a nossa Bolsa de Valor do Brasil, ela trabalha de uma forma que empresas, né, brasileiras que têm uma sociedade de economia aberta, né, sociedade por ações, que é aberta ao capital, qualquer empresário de qualquer país de fora que queira investir no Brasil, pode investir por meio dessa empresa que tem a capital aberta. E aí um capital estrangeiro vai ser inserido aqui no capital brasileiro. Outro exemplo também dessa globalização econômica seria a troca comercial que existe nos países, que mais na frente eu vou falar desse comércio contemporâneo. Então, essa internacionalização da economia vai acontecer na globalização econômica. Então, a globalização econômica também vai trazer uma internacionalização da economia por meio de quê? De uma produção, né? De uma produção e no consumo de forma globalizada. Então, nós vamos ter agora um consumo globalizado e uma produção globalizada. Quando eu digo internacionalização da economia na produção, é aquilo que se refere à questão da divisão, né, internacional do trabalho. Se refere à produção em rede. Então, empresas atuam ou produzem determinados bens e fazem etapas diferentes em países diferentes. Ela não se resume a produzir um produto em um único país. Não que todas funcionem assim, mas algumas funcionam assim. Elas simplesmente produzem uma parte, por exemplo, de um avião.
Uma parte do avião é produzido no Japão, outra nos Estados Unidos, outra na Alemanha, outra na Índia, outra no Brasil. A montagem é feita no outro país e a comercialização desse produto vai ser de nível mundial. Então é nesse sentido, internacionalização da produção. A produção vai ser dividida por etapas em países diferentes e o consumo vai ser globalizado. Então isso aí se refere também à descentralização do processo produtivo. Então o processo produtivo ele é descentralizado, muitas vezes. Nem sempre, mas muitas vezes o processo produtivo é descentralizado, o que gera uma intensa divisão internacional do trabalho, ok? O trabalho ele é dividido em etapas a nível mundial. Essa globalização econômica também refere-se à expansão do capital e da liberalização da economia, né? Ou seja, vai ocorrer também aqui uma eliminação de taxas restritivas no comércio global, que isso é marcas do neoliberalismo. Então, nessa globalização econômica, vai acontecer intensa liberalização, né? Intensa eliminação de taxas restritivas, que isso aqui é uma coisa bem intrínseca de blocos econômicos. Os blocos econômicos ele tem muito essa questão de eliminar taxas, diminuir taxas de exportação e importação entre países. Então, essa expansão do capital se dá de forma que países diminuam essas taxas entre o comércio para que o comércio flua, né, com mais facilidade, para que o comércio se torne cada vez mais global. Nós não se resumimos a comprar apenas produtos aqui no Brasil. Se você quiser comprar um Play 5, um Play 6 lá dos Estados Unidos, você pode comprar. Você compra, só paga uma taxa de importação, né? E é nesse sentido que ele está dizendo, vamos eliminar essa taxa para que eu incentive as pessoas a comprar, não se resumir a comprar apenas no seu país, nação. Você pode comprar, por exemplo, um produto da China e vir sem taxa de exportação, simplesmente porque esses dois países têm acordos. Você pode comprar um produto da Argentina, não vir com taxa de importação. Então, essa eliminação de taxas é, sobretudo, para influenciar a expansão do capital cada vez mais a nível mundial. Isso aí é uma marca intrínseca do neoliberalismo. E aí vocês têm que lembrar o que é neoliberalismo, que foi tema de outras aulas, mas só lembrando, é uma ideologia que prega que os países, os estados, devem atuar apenas em setores intrínsecos a o que seria de um governo no sentido neoliberal, que é apenas cuidar dos serviços básicos, saúde, educação, segurança, e deixar o comércio por conta das multinacionais, dos organismos internacionais. O governo não deve criar taxas, por exemplo, entre o comércio. Nem deve eliminar. Isso aí, quem tem que mexer com isso é os organismos internacionais, ok? É nesse sentido. Então, a globalização econômica, né, ela está também na questão da expansão das multinacionais. As multinacionais, ela atua de forma muito importante na globalização econômica, porque essa é que traz a expansão do capital, essa é que traz o investimento estrangeiro em economias nacionais através das multinacionais. As multinacionais atuam a nível mundial. O espaço das multinacionais é um espaço global. Elas não se restringem a uma única nação. Multinacional já é isso. Elas são empresas que estão em várias nações, né, trabalham em várias nações ou produzem em várias nações. E que isso é muito importante porque faz com que a produção, a distribuição, né, se torne cada vez mais flexível, se torne cada vez mais fácil nesse mundo que nós vivemos de consumo globalizado. Então, imagine se o Brasil não abrisse o seu espaço para as multinacionais. Nós só teríamos como comprar um computador positivo, ok? Ou então, nós teríamos que importar, comprar de fora.
e aí o produto sairia caríssimo. Um computador que você compraria de 2.000 hoje em dia, você iria comprar esse computador por quase 3.000. Um exemplo nos carros. Nós não temos nenhuma produtora, empresa, que produza carro. Né? Nós não temos. Nós teríamos que importar. E aí os carros seria caríssimo também. Não seria o que é hoje no Brasil se não fossem as multinacionais, ok? As multinacionais ela têm um papel importantíssimo na distribuição, na produção, né, no comércio global. O comércio global só é o que é por causa das multinacionais. São empresas que atuam a nível mundial, que investem seu capital em território estrangeiro e traz consigo o lucro através daquele país. E às vezes essas empresas elas buscam investir em países que tenham facilidades, seja facilidades na mão de obra, seja facilidades na questão política. Uma multinacional ela pensa duas vezes antes de instalar sua empresa num país que tem uma ditadura pesada. Então tudo isso aí influencia na instalação de uma multinacional. Mas isso é tema que eu vou discutir mais à frente, ok? Por hoje é só.